Bom, hoje nós vamos ter uma apresentação que vai ser feita pelo Roberto Berks sobre o povo húngaro e sobre a história e a cultura da Hungria. Roberto, você está com a palavra, Roberto. Bom, então, o Wagner me pediu para dar uma pequena apresentação, né? Eu sou engenheiro eletricista formado pela Engenharia Mauá, fui aluno. Aliás, foi uma grata satisfação ver os dois filmes que o Wagner e família colocaram essa semana, né? O Wagner realmente, o pai dele foi meu professor de eletrotécnica durante uns 2 anos, mais ou menos, na Mauá, que eu sou formado eletrotécnico, eu sou eletricista, modalidade eletrotécnica. Certo. Além disso, eu fiz vários cursos aí na área de FGV, trabalhei nas maiores empreiteiras. Depois, agora, a questão dos 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar em empresa pública. Parei agora, no ano passado, trabalhei na MTU 15 anos, na área de transportes. Fiz um curso agora, no ano passado, de conselheiro de administração na FGV. Então, eu nunca estou parando, eu estou muito ligado nessa área de eletromobilidade, que é o assunto do momento, né? Sem dúvida. Só para contar, eu sou de origem húngara, né? Meus pais, dos dois costados, são húngaros. Meu pai nasceu numa região que depois vocês vão ver, hoje faz parte da Romênia. Quando ele saiu da Hungria, Romênia, vamos dizer assim, em 1927, ele era engenheiro químico formado em Budapeste, e ele, durante a Primeira Guerra Mundial, ele trabalhou como farmacêutico, porque ele é engenheiro químico, e ele trabalhou como farmacêutico lá no hospital de Viena. E minha mãe nasceu em Budapeste, ela foi uma atriz nos teatros lá de Budapeste, e ela depois veio para o Brasil também, começou a guerra, alemão, entra, não sei o que e tal, e ela acabou vindo para o Brasil, até trabalhou um pouco lá no cassino da Urca, trabalhou lá com o Grande Otelo, etc. e tal, e conheceu o meu pai nesta época aí de 1939, 40, que ela chegou em 38, e aí casaram, e eu e a minha irmã, ela que deve estar vendo aí também, que eu convidei a participar. Eu convidei alguns familiares meus e acredito que elas estão assistindo. Bom, então, eu preparei aqui um curso, o povo húngaro, a sua história. É uma coisa bastante tumultuada, vocês vão ver que é uma história muito tumultuada, como foi praticamente toda a Europa, né? Então, essa coroa, só para dar um exemplo, é a coroa de Stâncio Estevão. Ela está exposta hoje lá no Parlamento Húngaro, que vocês vão ver o prédio, é uma coisa maravilhosa, que foi construída para o aniversário do ano de 1900, e ela foi inaugurada em 1904, o parlamento, e essa cruz ela está torta, porque toda vez que tinha uma guerra, alguma coisa, alguém colocava essa coroa numa arca e saía correndo, ela acabou ficando completamente torta. Mas é assim mesmo. Você está com um problema. Enfim. Bom, então, essa é a bandeira húngara, que mantém no centro dela, mantém essa coroa que nós comentamos do Santo Estevão, que foi o primeiro rei católico da Hungria e foi coroado no ano 1000, né? E ele morreu em 1038, mas ele inclusive foi beatificado como santo, etc. Eu vou contar toda a história. Mas, enfim, eu fiz aqui um índice, mas, basicamente, eu vou falar da origem do povo, a época monárquica, as invasões mongóis, o domínio turco-otomano, que praticamente foi de 150 a 200 anos, a Revolução de 1848, a queda do Império em 1918, o Tratado de Trianon, que é a coisa mais triste da Hungria, foi a perda de 2/3 do território, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução de 56, e aí eu vou entrar um pouco na cultura,
na parte toda de prêmios Nobel, dos diretores de Hollywood e atores. Bom, então, a origem Magyar, ela vem do finno-úgrico, né? Magyar, que diz que são falantes, né? Bom, ou então a palavra islâmica de Jagur, ou turco-noguro, que é Turci ou Hungre. Bom, então, a origem dos húngaros são exatamente aqui nos Urais, né? Aqui pelos Urais, eles começaram, então, todos eles são originários dos Urais e foram atravessando os rios ao longo do tempo. Eu vou mostrar e vão chegar por aqui, esses são os Montes Cárpatos, e a Hungria, então, os húngaros ficaram nessa planície do Danúbio, né? Então, como eu falei, eles são originários aqui dessa região dos Urais e vieram vindo durante os séculos, né? Vieram vindo, eles, então, as pesquisas genéticas que foram feitas recentemente pela uma universidade no sul da Hungria, eles conseguiram, analisando o DNA de ossadas, de que a origem 4% são dos hunos, né? E eles são provenientes dos Urais, né, no quarto século a.C., e do segundo século a.C., também da Sibéria Ocidental, dos ugrianos, né? Dos ugrianos, eles vieram para cá, e aí, no início do primeiro milênio antes de Cristo, eles tornaram-se pastores nômades, e com a partida dos ugrianos, em cerca de 500 a.C., eles passaram a ser um grupo étnico distinto, os proto-magyares. No início do século VIII, parte dos proto-magyares deslocou-se para o rio Don. O rio Don é mais ou menos por aqui, né? E aí onde eram súditos do Kanato Czar, segundo a tradição, segundo aqui o Kanato Czar, né? O rio Don é por aqui, né? E os magyares organizaram-se em 7 tribos. Em torno de 830, tiveram uma guerra civil, né, dos Canatos, e as 3 tribos deslocaram-se para a região dos Cárpatos, né? Aqui é a Transilvânia, e aqui mais ou menos por aqui são os Cárpatos, e aqui, então, é a futura Panônia, que é a parte dos húngaros, né? E fixaram, então, no Alto Tiso, que é esse rio aqui, que é um dos rios maiores que tem na Hungria, e você tem o Danúbio, que é mais ou menos por aqui, tá? E eles... bom, então, mais ou menos o que eu contei naquele outro mapa, é mais ou menos isso que foram colocado, foi colocado nessa transparência. Então, a migração dos húngaros, também, só para indicar, foi mais ou menos aqui, né? Os Cárpatos, Transilvânia, e também... Então, a Hungria, a origem da palavra húngaro, então, significa 10 flechas, no termo turco-onogur, né? Pode ser também do eslavo antigo, que designava proto-magyares. A história né? A história dos húngaros é contada no hino húngaro. Eu coloquei no final um link do hino dos húngaros, né? Da Hungria, e vocês vão ver que é um hino muito bonito, e se quem quiser depois ter interesse, pode fazer o link e escutar. Então, a língua vem provavelmente dos ávaros. Bom, então, como vocês estão vendo aqui, as línguas antigas, mapa linguística, o indo-europeu, a gente pode ver toda a árvore, e o húngaro se localiza deste lugar. Quer dizer, não tem relação nenhuma com as outras línguas, né? Ela tem ligação, o húngaro está aqui,
e o finlandês está aqui, eles estão na mesma árvore. Tá? No 9º ramo. Bom, então aqui é mais ou menos aquilo que eu tinha mostrado na outra transparência. Então, é nessa família aqui que o húngaro, a língua húngara, ela tem origem, né? Juntamente com o finlandês, também um pouco de estoniano, né? Enfim. Bom, só para mostrar onde se localizavam os ávaros, eram nessa região. A gente aqui tem o Danúbio e aqui tem o rio Tiso. E só para dizer que o Império Bizantino, naquela época, estava com Justiniano, e o Justiniano pedia, pelo amor de Deus, para que os ávaros não avançassem em Constantinopla. Bom, então, só para confirmar que o DNA pesquisado pela Universidade do Sul da Hungria, Szeged, que é uma cidade no sul da Hungria, que ela, então, conseguiu detectar que nós temos realmente uma relação de 4% de hunos no nosso DNA, né? E que a língua vem realmente dos ávaros, que eram os povos que habitavam na bacia dos Cárpatos. Bom, aqui só para saber o Sacro Império Romano Germânico, que existia naquela época, né? Quando os húngaros imigraram, tá certo? Aqui já é o Reino da Hungria, tá certo? Aqui o Império Sacro Germânico e a Itália, que todo mundo conhece, que está dividido em vários reinados. Bom, aqui também mais um daqueles mapas, que é isso aqui, é um mapa húngaro, está tudo escrito em húngaro, né? Então, é de onde eles saíram, os húngaros, né? Aqui é o Khazar, né? É o reinado dos Khazares. Aqui você tem o Império Bizantino, aqui você tem o Império Búlgaro, aqui são os húngaros, não vindo para cá, para se estabelecer aqui, e aqui você tem o reinado da Itália, né? E aqui você tem o reinado da França, e a parte oeste da França e a parte leste da França. É o Sacro Império. Bom, esse aqui é a coroa, que eu já tinha comentado aquela hora. Isso aqui se encontra hoje em Budapeste, na Basílica de Santo Estevão. É a mão direita de Santo Estevão, que é o primeiro rei da Hungria, o rei católico, que introduziu. É uma relíquia que se encontra hoje na Basílica de Santo Estevão, em Budapeste. E esse aqui, desculpe, esse aqui é a estátua de Santo Estevão, também localizado na cidade de Buda, que as cidades eram separadas, Buda e Pest eram separadas pelo rio. Bom, então o reino da Hungria na Idade Média, né, a casa de Árpad, que veio de uma tribo húngaro e que se fixou na bacia dos Cárpatos. Aí o príncipe Géza, que é o filho do Árpad, ele integrou a Hungria na Europa cristã, né, ocidental. E o filho de Géza é o Santo Estevão, primeiro, o filho dele. Em dezembro de 1000, ele reinou de 1000 até 1038, foi canonizado em 1083 pelo Papa Gregório VII, junto com seu filho Américo, né? Uhum. Aliás, o Santo Américo é Saint Imre. E o bispo Gerardo Sagredo na mesma canonização. Aqui foi doado pelo Santo Estevão no ano de 996 a.C. É um monastério maravilhoso que se encontra segundo maior monastério. E ele foi doado, então, por Santo Estevão, naquela época, e ele é dentro da Hungria, inclusive a biblioteca dela, ela conserva, depois eu vou comentar da Carta Magna húngara, ela conserva os originais da Carta Magna húngara nesse monastério, e deste monastério que saíram os padres jesuítas, desculpe, os beneditinos húngaros, e que vieram fundar, em 1952, a Colégio Santo Américo. Fugidos. Bom,
Aqui são as invasões mongóis, né, que foram em 1241 e 1942, devastaram o sul da Hungria e a Transilvânia, né? Um terço da população pereceu. O rei Bela ele construiu para se defender dos mongóis e, no futuro, dos otomanos, de castelos chamados Vegvar. Eu vou depois mostrar esse tipo de castelo que foram construídos nessa época. E, como eu comentei aquela hora, a bula de ouro foi promulgada em 1222 e é uma versão húngara de 7 anos depois da Magna Carta inglesa. E foram convidados colonos, devido a toda essa população que pereceu, foram convidados colonos estrangeiros para repovoar as áreas atingidas pela invasão mongol. E a segunda invasão foi de 1285, na Transilvânia, e os invasores detidos em peste. Bom, isso é um dos castelos construídos pelo rei Bela, né, para se defender dos mongóis, e se encontra numa das cidades aqui húngaras, que eu vou mostrar logo em seguida, eu vou mostrar um mapa. Bom, então a Casa de Árpad governou até 1301, e aí, em seguida, entrou então a linhagem angevina Anjou, que é francês. O Reino da Hungria, então, alcançou a sua maior extensão territorial. Em 1342 a 1382, Luís I o Grande, que a gente chama de Nagy Lajos, em húngaro, e incluiu o território do Mar Negro e Mar Adriático e ocupou as duas Sicílias. E, além disso, se tornou rei da Polônia. Em 1433, Sigismundo de Luxemburgo, Sacro Imperador, e houve perdas da Hungria e na derrota, em 1396, para os otomanos na Bulgária, né? Bom, aqui nós temos aí, então, uma ilustração dessa guerra que foi perdida em Nicópolis, na Bulgária, em 1396. Bom, de 1458 a 1490, nós tivemos, então, Matias Corvino, que se casou com Beatriz de Nápoles e levou o Renascimento para a Hungria. Ele expandiu as fronteiras da Hungria para o sul e para o nordeste e o noroeste, e a Biblioteca Corvina é a maior coleção de crônicas históricas, de trabalhos científicos, atrás apenas da Biblioteca do Vaticano. E o reinado de Matias foi o mais glorioso da história da Hungria. Aqui nós temos também uma iluminura da Biblioteca Corvina. Bom, de 1490 a 1516, Vladislau II, que foi o rei com a Casa Polaco-Lituana, né? E a Hungria foi incapaz de resistir à investida do Império Otomano. Em 1521, cai finalmente nas mãos dos turcos, com essa cidade Belgrado, que hoje é capital da Sérvia, né? Em 1526, o exército húngaro é aniquilado pelos turcos nessa batalha no sul da Hungria. Bom, em 1526, após os 150 anos de conflito, os turcos otomanos conquistam a Hungria, né? E eles, então, a Hungria é dividida em 3 partes, sendo o Reino da Hungria, que é composto pela Eslováquia, Transdanúbia, Croácia, e ele se torna o Império Habsburgo, da Áustria. Transilvânia é a segunda parte, e o centro da Hungria, que hoje é a Hungria mesmo. As forças, já é o Império Otomano, né? As forças cristãs chefiadas pela Hungria retomaram Buda. Naquela época, Buda e Peste eram separadas pelo rio, chefiados pela Áustria. E aí o Tratado de Karlowitz oficializou a reconquista da Áustria. Em 1718, as tropas otomanas saem do rei da Hungria após quase 200 anos de ocupação. Aí, nesta ocasião, a capital do Reino da Hungria, nessa ocasião, era Bratislava, que era uma cidade húngara, chamava Pozsony,
hoje é capital da Eslováquia, e foi o local da coroação dos reis húngaros, 1563 a 1830, e sede do parlamento húngaro, 1536 a 1848. Né? Francisco II Rákóczi, escolhido como futuro rei da Hungria, liderou a revolta esmagada em 1711 pelos austríacos. Né? Aí ele se refugiou na Polônia e aí ele acabou falecendo. E os austríacos, então, demoliram esses castelos que foram construídos para se defender tanto dos otomanos como dos mongóis. Bom, aqui, então, são todos esses castelos que foram construídos na época de Béla, né? Foram construídos aqui, tem um castelo, aqui também tem vários castelos, para se proteger dos mongóis e dos otomanos. Bom, no século XVIII, 1718 a 1780, houve uma reconstrução da Hungria e uma recolonização das áreas devastadas pelos imigrantes depois da saída dos otomanos, né? Também com o pessoal da Áustria, da Alemanha e etc. Bom, nessa parte do iluminismo também houve um movimento nacionalista entre os magyares e outras nacionalidades não magyares do rei da Hungria. Foi influência dos ideais da Revolução Húngara, né? Aliás, desculpe, a Revolução Francesa. A reação às tentativas de germanização de José II, o imperador Francisco I, que era pai da imperatriz Leopoldina do Brasil, convoca o parlamento nos anos 1820, que não se reuniam durante as guerras napoleônicas, o que levou a uma fase de reformas. Foi um progresso lento, onde as nobrezas continuavam a manter seus privilégios, imunidade fiscal, prerrogativas eleitorais exclusivas, e foi uma reforma de caráter nacional. O húngaro foi transformado em língua oficial em vez do latim. E outras nacionalidades protestavam, que não concordavam com essas medidas. Bom, como eu comentei logo no início, a Revolução de 1848 foi a que foi comemorado na semana passada, de 15 de março, e, aliás, ontem foi comemorado no Colégio Santo Américo, né, com a presença de algumas autoridades vindas da Hungria, o consulado, e eu não pude ir, porque eu estou aqui no litoral, mas, enfim, por que aconteceu essa revolução? Porque foi uma recusa dos imperadores Habsburgo e o chanceler austríaco Metternich, que as reformas que os magyares estavam pedindo de um pleito de maior autonomia dos húngaros dentro do Império. Né? Aí começou, então, uma guerra civil entre os magyares e o exército austríaco, e o primeiro governo de Lajos Kossuth e o primeiro-ministro Lajos Botony. Autonomia da Hungria dentro do Império Habsburgo, e Francisco José não estava conseguindo dominar os húngaros, então pediu ajuda ao czar Nicolau I, e ordenou a invasão da Hungria por tropas russas. Houve uma execução de 3 chefes do exército húngaro e do primeiro-ministro. Né? O líder Lajos Kossuth, ele refugiou-se da Hungria, ele se exilou, mas ele pregou uma confederação multiétnica, porque as minorias romenas, alemãs, que viviam na Transilvânia e tudo mais, estavam protestando, os eslovacos estavam protestando dessas novas medidas que estavam tendo no Império. Bom, então foi o encerramento de 1848-49, o arquiduque Albrecht von Habsburg, nomeado governador do Reino da Hungria, e foi marcado pelo processo de germanização da região. Bom, assim, então, se torna a monarquia dual austro-húngara. O compromisso de 1867 entre a Áustria e a Hungria, transformando o Império Habsburgo numa monarquia dual, e o Império Austro-Húngaro. Os governos são separados, mas mesmo monarca, Francisco José, coroado rei da Hungria em Buda.
Nesse evento que nós estamos aqui apresentando, o próprio Liszt, ele que compôs uma música, a Missa da Coroação do Francisco José, mas ele não foi convidado para o evento e ele participou assim dos bastidores desse evento. Ao lado do organista. E nós colocamos esse hino, nós colocamos essa missa no final da nossa apresentação, se alguém tiver interesse. Depois é uma música lindíssima. Bom, então, a monarquia dual, né? A política externa, a economia, as forças armadas eram administradas por Viena. A Constituição húngara de 1848, depois daquela revolução que foi feita, foi restaurada. O conde Andrássy foi o primeiro chefe do governo da Hungria. Aliás, por sinal, Andrássy é a avenida principal de Budapeste. E, além disso, comentam que a Sissi ele era amante da Sissi. Não sei se isso é verdade ou comprovado ou não, mas parece que ele vivia muito dentro do castelo da Sissi, que é próximo de Budapeste. E assim a Sissi defendia muito a Hungria perante o marido, né? E ela, inclusive, aprendeu a falar húngaro, que não é uma coisa simples. O governo húngaro, então, influenciou a política do Império para negar essas outras nacionalidades, eslovacos, tchecos, romenos, e todo o acesso ao poder, e todas essas minorias começaram a aumentar vamos dizer, a revolta, e havia realmente uma inexistência política húngara a respeito. E, nessa ocasião, 49% da população não era magyar. Eram romenos, eslovacos, alemães, croatas, sérvios, rutenos, que são os russos, e os ucranianos. E a monarquia austro-húngara desmoronou com o resultado da derrota da Primeira Guerra Mundial. Aí começou uma grande confusão na Hungria, né? Porque, em 1919, então, a partir do momento que o Império Austro-Húngaro se desfez, esse Béla Kun, chefe do Partido Comunista Húngaro, proclamou a República Soviética da Hungria. Os comunistas vermelhos assumiram o poder e prometeram igualdade e justiça social e a recuperação do território perdido, que é sempre uma saga do húngaro, até hoje, a recuperação de todos esses territórios perdidos a partir da Primeira Guerra Mundial e de todo o Tratado de Trianon. Então, o novo regime comunista teve conquistas territoriais, nacionalizou empresas, socializou instituições habitacionais, transporte, bancários, médicos, culturais, e todas as propriedades acima de 400 mil metros quadrados eram nacionalizadas. Bom, aí esse apoio popular aos comunistas durou só 4 meses, e aí se implantou, eles conseguiram, nesse tempo todo, fazer um julgamento e execução de 590 pessoas, e nessa época, tomou as terras da nobreza e sem distribuí-las efetivamente. E nessa época, então, foi ocupado pelo exército romeno, em 6 de agosto, porque, infelizmente, os romenos também eram favoráveis na Primeira Guerra Mundial aos alemães, e, na última hora, eles pularam para o lado dos aliados da Primeira Guerra Mundial, e dizem as más línguas que, no Tratado de Trianon, para os juízes, eles arrumaram umas mulheres aí na noite anterior da decisão, eles arrumaram as mulheres de programa para convencer o juiz de que a Romênia teria que ficar com a Transilvânia, tá? Então, essa é a história que rola por aí. Bom, então, os vermelhos perderam e entraram os brancos. Os brancos eram conduzidos pelo Miklos Horthy, que era um comandante da Marinha austro-húngaro, na época que a Hungria e a Austro-Húngaro
ainda dominavam ali o Mar Adriático, né? Eles podiam sair por Mar Adriático, mas a Hungria tem um lago muito grande chamado Lago de Balaton, é um dos maiores lagos da Europa, e o Rio Danúbio, então ele continuou como comandante da Marinha austro-húngaro. Aí houve um terror branco, com prisão, morte, diversos comunistas, os judeus começaram a ser perseguidos nessa época, né? A Hungria foi devastada pelo exército romeno que estava dentro da Hungria, e o Horthy avançou sobre a Budapeste e restabeleceu, então, a segurança e a ordem. Bom, essa é a parte mais triste da história da Hungria, foi esse tratado bendito de Trianon, que, infelizmente, a Hungria perdeu 2/3 do território. Meu pai, inclusive, nasceu numa região da Transilvânia, e ele, quando veio para o Brasil em 1927, já era um passaporte romeno, e ele nunca mais quis voltar para a Hungria, exatamente dizendo que o meu país foi destruído, né? É uma pena, mas o que aconteceu, todos nós aí estamos, mas não tem mais condição de voltar atrás. E cerca de 10 milhões, quer dizer, meu pai, ou a família do meu pai, está nesses 10 milhões aí, que viraram excluídos da sua pátria, né? E aqui é um memorial referente a essa tragédia, uma guilhotina, né? Territorial, praticamente, a gente pode dizer isso, né? Guilhotina de cortar uma pedra que representa o território. Aqui, só para ilustrar melhor, a parte rosa é a Hungria, o que sobrou, e a parte verde é toda essa terra que a Hungria perdeu depois da Primeira Guerra Mundial, do Tratado de Trianon. Bom, as novas fronteiras da Hungria, então aqui nós temos a Hungria como ficou, e toda essa parte achuriada, meu pai, inclusive, era numa cidade por aqui, ó, e toda essa parte ficou para os países limítrofes, como está indicado por aqui, ó, nesse outro mapa, né? E foi uma separação muito drástica, onde a Hungria perdeu 84% das suas reservas de madeira, 43% da sua terra arável e 83% das reservas de minério de ferro. E houve a manutenção, como era tudo concentrado próximo a Budapeste, né? Budapeste é aqui, né? Então, se manter 51% da população industrial, 56% das indústrias, 82% da indústria pesada e 70% dos bancos. Bom, então, hoje em dia, a Hungria é assim, né? E todo esse verde mais claro que vocês estão vendo aqui é a população minoritária húngara que ainda vive por aqui. Você vê, o meu filho, por exemplo, estuda húngaro com uma professora romena, ela mora por aqui, e ela só se considera húngara, ela tem uns 30 e poucos anos, ela, logicamente, fala romeno, mas ela se considera da etnia húngara. E ela tem nacionalidade também. E ela tem nacionalidade húngara. Bom, aí começa essa regência de 1920 a 1944, né? Houve uma eleição em 1920, onde até as mulheres participaram, né? A eleição não foi completamente livre, porque houve exclusão da esquerda, né? E o parlamento anulou aquele compromisso de 1867, que foi feito na monarquia dual entre a Áustria e a Hungria, né? E eles restauraram a monarquia na Hungria para tentar restaurar a ordem, porque realmente essa época, né, depois do Tratado de Trianon, a coisa ficou complicada depois da Primeira Guerra Mundial. Então, esse Miklos Horthy, então, que era aquele comandante almirante, né, ele foi eleito regente e começou a nomear os primeiros ministros seguintes. Bom, na tentativa de retornar o imperador austríaco para a Hungria, o imperador Carlos IV tentou voltar para Budapeste, e o primeiro-ministro era esse tal de Paul Teleki.
e ele tentou voltar para a Hungria, mas o Hort começou a dizer que Budapeste estava com muita revolta e tudo, que era melhor ele não voltar. Então, ele ficou alojado nesse convento beneditino, que é à beira do lago, chama Tihany, e é à beira do lago de Balaton, que é um desses lagos maiores que tem na Europa do Leste. Bom, aí começou, então, toda essa parte de 1921 a 31, vários primeiros-ministros foram designados, e esse primeiro-ministro dominou a política húngara, houve uma restauração Habsburga, né? Nessa época foram garantidas lealdades políticas, usou-se a máquina do Estado para manipulação das eleições rurais. Bom, essas histórias a gente conhece até no Brasil, né? E aí legalizou as atividades sociais democratas, a Hungria se aderiu à Liga das Nações, que é a futura Organização das Nações Unidas, tentaram a revisão do Tratado de Trianon, que é sempre a prioridade da Hungria em toda essa fase pós-Trianon. Houve uma depressão muito forte nessa época da Hungria, e aí a Hungria se reaproximou da Alemanha, e com isso ela conseguiu sair da recessão que ela estava presa. Uma dependente de mercados das matérias-primas alemãs. Bom, aí, com o advindo da Segunda Guerra Mundial, a Hungria se tornou aliada da Alemanha, e, com isso, ela conseguiu recuperar algumas terras que vocês estão vendo de verde, tá certo? Ela conseguiu recuperar aqui o sul da Eslováquia, essa parte da Romênia, da Transilvânia, e esse sul aqui da Croácia, Sérvia. Tá? Então, com ganhos territoriais, a Hitler começou a prometer, bom, tudo bem, nós vamos dar ganhos territoriais, mas vocês têm que fazer uma política antissemita. Né? E aí, então, foi criado, em 1935, um partido fascista chamado Cruz das Flechas. Aí foi promulgada a primeira lei judaica para apaziguar os antissemitas e os nazistas, que limitava a participação de 20% dos judeus em certos negócios e profissões. E o Belo Imred, primeiro-ministro antinazista, proscreveu todos os partidos fascistas, mas projetou uma segunda lei judaica, ainda mais dura que a primeira, e que foi aprovada novamente por aquele primeiro-ministro lá para trás. Bom, em 1938, então, no primeiro laudo arbitral de Viena, a Hungria recuperou esse trecho da Eslováquia, né? Em 1939, recuperou isso da Rutênia, né? Que é a Ucrânia hoje, a Ucrânia. Isso aqui é a Transilvânia, da Romênia, recuperou isso daqui da Croácia, e aqui um pouquinho aqui da Eslovênia. Né? Bom, aí Hitler manipulou e controlou a Hungria e a Romênia, que eram aliados, e dividiu a Transilvânia, como mostrei no mapa anterior. Né? Em novembro, a Hungria aderiu ao Pacto Tripartite. Em dezembro de 1940, a Hungria concluiu o firme Tratado de Eterna Amizade com a Iugoslávia, uma promessa que ela tinha feito para a Alemanha, para que ela pudesse reaver as terras que tinham perdido. E aí, logo em seguida, a Hungria invadiu a Iugoslávia em troca de ganhos territoriais. E o primeiro-ministro cometeu suicídio porque ele foi incapaz de evitar que a Hungria entrasse do lado da Alemanha. Bom, aí primeiro-ministro de 1941, que é radical de direita, Hort ocupa territórios antigamente da Iugoslávia, que eu já tinha mostrado naquele mapa. Aí a Hungria não participou da invasão da União Soviética, mas vários oficiais húngaros gostariam de participar com o Hitler para poder recuperar novamente a Transilvânia. Né? Vocês veem que é uma coisa que até atávico.
é atávico do húngaro querer recuperar a Transilvânia e todas aquelas regiões assim limítrofes, né? E o Hitler estava usando isso contra, exatamente sabendo que a Hungria tinha sempre esses interesses em recuperação das terras. Então, em final de junho de 41, a Hungria entrou na guerra. Em junho de 41, a Hungria começou a deportar 40 mil judeus para os campos de concentração. Aí aprovaram a terceira lei judaica e proibiu o casamento e relações sexuais com judeus, né? E aí, em dezembro de 41, com a esperança da vitória rápida sobre os soviéticos, já desvanecera, as forças húngaras já estavam dentro da guerra e já estavam com 150 homens no fronte. 150 mil homens. O Horthy, então, demitiu esse primeiro-ministro e nomeou um outro, que continuou a política de apoiar a Alemanha contra a União Soviética, mas iniciou negociações com os aliados, né? Aí, em janeiro de 43, vamos voltar. O exército húngaro teve perdas terríveis após os soviéticos romperem nas linhas do rio Don, né? Com a seguida Batalha de Stalingrado. Aí, em março de 44, Hitler ordenou a ocupação da Hungria, e aí começou, sim, a perseguição aos judeus dentro da capital, porque antes era só perseguição ao pessoal do interior, né? E aí eles estavam com medo de que esse primeiro-ministro ia fazer um acordo de paz com os aliados. Aí o Horthy foi aprisionado, e aí a coisa começou a virar para o lado dos russos, né? Após a ocupação da Hungria pelos nazistas, começaram as deportações, como eu já tinha falado antes, e foram um total de 533 mil judeus da Hungria foram deportados para o Holocausto e supervisionados pelo Eichmann, né? Aí, em 44, o Horthy demitiu também o novo primeiro-ministro, nomeou um outro ministro, e as forças soviéticas entraram finalmente na Hungria, e aí o Horthy assina o armistício com a União Soviética, e o exército ignorou todas as suas ordens, e os alemães forçaram a denunciar o armistício, demitindo o primeiro-ministro, e aí indicaram o chefe da Cruz das Flechas, que era o partido nazista, para o cargo de primeiro-ministro. E aí o Horthy abdicou, e a Hungria tornou-se um campo de batalha entre os russos e os alemães. Aí eu vou mostrar como é que foi destruída as pontes, que tem várias pontes que atravessam Buda para Peste, e quando os alemães saíram, eles demoliram todas as pontes. Os exércitos começaram a se render, e aí começaram a deportação de judeus de Budapeste com a cooperação dos nazistas, né? Todo o terror fascista, e aí o exército alemão, em retirada, passou a desmantelar tudo, sistema ferroviário, rodoviário, tudo. E os alemães resistiram ao Exército Vermelho por um total de 7 semanas, até o colapso, quando a capital já estava totalmente arrasada. Em 4 de abril de 44, as últimas forças alemãs foram expulsas da Hungria, o que ficou sob o controle vermelho. Então, aqui eu coloco umas fotografias de como é que a Ponte das Correntes, a famosa Ponte das Correntes, foi destruída na saída dos alemães. Do outro lado, você vê Buda, e desse lado aqui é Peste. Aqui é o monumento para todos os judeus que foram atirados no rio Danúbio, aquele gelo, estava um gelo, e foram atirados com vida, amarrados, e foram afogados, amarrados. Bom, aqui é um livro que eu estou sugerindo para vocês lerem, né? The Bridge of Andown, que é exatamente a Andown, que fala sobre a Revolução de 1956. Eu aqui dou um resumo dele. E essa Revolução de 56, muitos húngaros que nós conhecemos, eles saíram exatamente dessa época. Foram 2 semanas que a Hungria, os estudantes, os soldados, fizeram uma revolução, intelectuais fizeram uma revolução
contra a dominação comunista e húngaro, né? E russa. E aí, duas semanas que muitos húngaros saíram por essa ponte, que era a ponte de Andal, né? E lógico, os russos eles destruíram em 56, né? Logo depois da Revolução, e essa ponte foi reconstruída em 1996, e é bem na fronteira entre a Áustria e a Hungria. Então, o livro é esse, né? E eu recomendo, não sei se tem uma tradução em português, eu não acredito, mas, em todo caso, é um livro que a gente recomenda. O outro livro que a gente recomenda também é esse 1000 anos de vitória e derrotas, desse Paul Ledway. Eu também não sei se tem em português, mas conta que, como, apesar de uma série de catástrofes e de seu isolamento linguístico e cultural, os húngaros sobreviveram como Estado-nação por mais de 1000 anos. E a entrada dos Magyares na Bacia dos Cárpatos, em 896, até a era pós-Guerra Fria. A Revolução de 1848-49, o fim da Guerra de 1918 e o dramático Tratado de Trianon de 1920, que privou a Hungria da Transilvânia, né? Então, tudo isso, esse livro ele detalha, né? A história da Hungria, do progressismo, a modernização econômica, versus intolerância e o nacionalismo tacanho. E por que esse canto da Europa produziu uma galáxia de grandes cientistas, artistas e empresários? Isso eu vou mostrar logo a seguir na parte cultural, que é agora que eu vou entrar. Então, a cultura, eu separei na parte de diretores de cinemas húngaros em Hollywood, né? Então, esse Adolfo Zukor, lógico, eles passaram os nomes para nomes mais palatáveis na língua inglesa, chamavam Adolf Zucker. Ele foi fundador da Paramount Pictures, né? O William Fox, que foi fundador da Fox Film Company, que mais tarde se tornou 20th Century Fox, né? Atores húngaros na calçada da fama, Tony Curtis, Zaza Gabor, o Harry Houdini, que foi um mágico, né? Não sei se alguém lembra, e descendentes, o Drew Barrymore, o Paul Newman e Belo Lugosi, que foi o Conde Drácula nos filmes. Então, aqui você tem o Conde Drácula, você tem o Paul Newman, você tem a Zaza Gabor, que ela trabalhou nesse filme aqui, Moulin Rouge, e aqui você tem o Tony Curtis. São todos eles originários húngaros. Aqui você tem alguns exemplos de arquitetura húngara. Barrocas. Você tem aqui o parlamento, como eu falei, que está à beira do Danúbio. Ela foi construída para comemoração dos anos 1900, e aí ela foi inaugurada em 1904. Hoje o parlamento funciona aí dentro, mas tem também visita guiada, e aquela coroa de Santo Estevão, ela é colocada, ela tem uma relíquia lá no parlamento. Aqui, então, nós temos o Palácio de Esterházy, que fica em Fertőd, onde o compositor Haydn ficou 25 anos neste... A Esterházy era uma família muito rica da Hungria, né? E eles, né, nesse palácio aí, tinha 1000 funcionários. E a Maria Teresa? E a Maria Teresa, ela gostava de escutar todos os concertos, porque lá era melhor que em Viena. Maria Teresa, imperatriz. Maria Teresa, imperatriz. Aqui nós temos o castelo de Buda. O castelo em Buda, o castelo real, né? Esse aqui é o castelo da Assisi,
Passa a palavra. né, que o Ondrach disse que frequentava muito, tá certo? Esse aqui é Lago Balaton, Castell. perto do Lago Balaton, né, Castell. Aqui já te falei, é a Ponte das Correntes. Aqui é uma rua típica, né? Uma rua típica, um calçadão. Aqui também de uma outra cidade. Enfim, aqui é de Buda, é um prédio Ao lado do mercado. do mercado municipal. Aqui é o Esterházy, Castelo Esterházy, em Fertőd, que é a Versalhes húngara, né? Onde o Haydn ficou 24 anos. Bom, aqui a gente fez uma comparativa entre as medalhas olímpicas da Hungria versus a medalha brasileira. A Hungria participou de 27 Jogos Olímpicos de Verão. Atletas eram 3.254 e eles ganharam um total de 511 medalhas. O Brasil participou em 23 Jogos Olímpicos, ganhou 2.653 atletas. Tinham 2.653 atletas e aqui total de medalhas 150. A Hungria se destaca sempre em esgrima, natação, canoagem, polo aquático, ginástica, e o Brasil surf, voleibol de praia, futebol, vela, hipismo. E só para comparar a população, a Hungria, ela mantém a população desde 1952 em 9,5 milhões, né? Lógico que tem mais população fora da Hungria também, mas na Hungria tem 9,5 milhões de habitantes. E no Brasil, em 52, tem 56 milhões, e no Brasil nós temos hoje 217 milhões, ou seja, praticamente 4 vezes. E a gente vê a quantidade de medalhas que a Hungria ganhou. Bom, prêmios Nobel. A Hungria recebeu 13 prêmios Nobel desde 1905 e teve 19 indicações, né? Em física, Denis Gabor, a holografia, química, George de Hevesy, isótopos como marcadores, medicina, Albert St. George, ele foi o que iniciou as pesquisas com a vitamina C, literatura que todo mundo conhece, foi recentemente premiado, o Imre Kertész, economia, o Milton Friedman, e a paz, o Elie Wiesel. Bom, aqui todo mundo vai ficar com bastante apetite, principalmente gente que não jantou como eu, por exemplo, já estou com bastante fome. Então, aqui no meio, a gente tem um prato famoso, que é o goulash, que é a carne, né, com batata. Na realidade, o húngaro, isso aqui é uma sopa. Aqui é o frango à páprica, o schnitzel, que o húngaro fala outra coisa, é nokedli. Mas isso aqui também é uma coisa que o suíço e o alemão usa. Isso aqui é um rocambole de papoula. Aqui tem uma sopa de cogumelos. Aqui é uma coisa que a gente compra nas ruas em Budapeste, que é langos, chama langos. E aqui todas as coisas, tem uma sopa de cereja, tem várias coisas aqui, salames, etc. e tal, né? Aqui, então, tem uns doces húngaros maravilhosos, eu até fiquei com vontade. Isso aqui é um restaurante húngaro que está na Avenida São Gabriel, chama Chariko. No sábado, ela tem almoços húngaros, e eu convido vocês, lá depois de meados de abril, a gente pode combinar um dia, combinar as pessoas que tiverem interesse, a gente almoçar lá no sábado, 13h, a gente pode depois combinar aí com o Wagner, né? Quem se interessar. Mas aqui é a páprica, né? Frango páprica, aqui é porco, aqui você tem a torta de cereja, aqui é uma delícia, isso eu adoro,
que chama creme, acho que é um creme, mil folhas. Aqui é o de maçã, torta de maçã. Aqui é aquele anterior que eu tinha falado, que essa aqui é de nozes e esse aqui é de papoula. Isso, aliás, ninguém fica muito entorpecido com essa papoula, tá? E isso aqui é o... Brioche, né? Brioche, que é o nozes. E esse aqui é o repolho. Repolho em camadas. Bom, aqui eu acho que o Ivan vai adorar, né? Porque é o vinho dos reis e rei dos vinhos segundo Luís XIV, né? É o Tocaiosso. E aqui as montanhas onde você tem esses vinhos aí, essas vinícolas. Aqui um Csárdás, né? Que é a dança típica húngara. Aliás, na Casa Húngara, nos sábados, às 8 horas da noite, na Associação Húngara, na Gomes de Carvalho, se alguém tiver interesse, todos os sábados, uma vez por mês, tem dança, inclusive com os professores, viu? Se alguém se interessar. E aqui eu coloco as músicas e danças, como eu tinha falado, o Csárdás, né? Na Casa Húngara tem essa casa de dança, Tanzház é a casa de dança, depois tem todos os links para as músicas do Franz Liszt, Béla Bartók e Kodály, o Liszt, aquela missa da coroação, que é uma coisa maravilhosa, o Cat Concert, que é aquele filme do Disney, onde o Tom and Jerry, e ele começa a tocar essa música do Liszt, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos aqui o Liszt também, do Lang Lang, o Brahms, que é alemão, mas toca o Hungarian Dances, número 5 e número 6. Enfim. Aqui o Uno da Hungria, que eu acho maravilhoso. Também, se alguém tiver interesse de tocar, o link está aí, tá? E a bibliografia que nós usamos, tá? Toda a bibliografia, inclusive o consulado húngaro nos ajudou num dos filmes, né? A Esther Dobos, que é a cônsul cultural, e essa nossa amiga que mora na Hungria, também ela nos emprestou a fundação do Estado húngaro. Bibliografia, alguns livros, a história da Hungria, civilização do Ocidente medieval, 100 anos de vitória e de derrotas, que eu já tinha comentado, e esse Bridge of Ethandau, que é aquela ponte que o pessoal atravessou depois da Revolução de 56. Tá? E esse é o mapa da evolução histórica geográfica da Hungria. Como nós estamos chegando a 1 hora, eu não sei se o Wagner me permitiria, esse filme tem 8 minutos. Você pode passar rápido. Eu não sei se talvez eu possa passar rápido. Eu vou tentar, Wagner. Oi. Pode passar. Pode passar? Tá bom. Então, eu vou passar, Wagner. Eu não sei se entra assim. Opa. Não vai entrar. Não? Não, vai entrar para você. Não, não vai entrar. Não vai entrar? Não. Não entrou? Pelo jeito. Tá. Não, não. Você tem que tirar agora. Então peraí. Tá, peraí que eu vou entrar. Peraí. Stop sharing. Não tá Deixa eu ver aparecendo como nada. stop sharing. 91% dos nossos clientes recomendam o Rosinha. Nossa, olha quanta gente. Stop sharing. Não, já stop. Cadê o Ai, filme? meu Deus. Aqui, ó, não é? Tá aqui, ó. Espera aí. Entra aí. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Oi? Estamos no YouTube, vai. Sim, Vocês estão vendo? dá Sim. para ver sim. Tá Dá para pra ver? Tá Dá. bom. Então, esse é o mapa da evolução da Hungria desde o ano 800. Já estamos no 960. Ok. Esse foi o... Ah, esse é o Geza.
Dá para aumentar? Não. Não interessa. Vamos botar o hino. Peraí. Vai. Entra o Matias. Olha aí. Esse é o Matias. Uhum. Aliás, é o Santo Estevão, Humberto. Santo Estevão, é 1033, é. Santo Estevão. Uhum. Você vê que os otomanos estão crescendo aqui por baixo. Roberto, aumenta o YouTube, a tela do YouTube. Tá, vou Você- tentar Aumenta a aqui. tela, Você cadê? Vou pega tentar, tá bom. aí. Clica aí. Aumentou? Não. Aí, perfeito. Tentar, conseguiram? Sim. Olha aqui, os turcos subindo para baixo. Os turcos estão subindo, né? Não. Vamos começar os otomanos. É bacana porque ele vai mostrando de ano quase do ano a ano, né? Começa as coisas vão evoluindo Olha aí. na Europa Ó, Central. vai começar quer ver? É. Os otomanos agora aí. Olha lá. Daqui a pouco vai entrar o otomano. Ó, parou. É. Ó. Essa música aqui é do italiano, né? Tá Tá vendo a Hungria aí? Aham. 1200, Sacro Império. Ó, o Sacro Império Romano. Porra, essa CV aqui. Tira aí. Os otomanos aqui. Só mostrou. Você não consegue ver quantos caras tem. Aí são todos os reis da época, né? Aham. Que eu tinha comentado. Valáquia, Moldávia, Bulgária, Bósnia. Como era grande o Império. Quer ver? Daqui a pouco é os otomanos. Ó, vamos lá. Como é que os otomanos subindo? Olha, você vê como é que os otomanos estão subindo. Olha lá, aí Matias. Esse é o rei Matias. Uhum. Olha como a Polônia e a Lituânia são grandes. Em 1500, na época da descoberta do Brasil. Veneza tem esse lado da Croácia. Aí começam os otomanos dominando aí. Cracóvia. Engoliu a Hungria. Olha como o Império Otomano estava... Tem ampliado bastante. Né? A gente vê bem aqui, a gente vê bem aqui o Rio Danúbio. O Rio Danúbio. Exatamente. Não sei se eles vão ver. O segundo maior da Europa, acho que sim. A Hungria foi completamente engolida. É o né? segundo rei da Europa, segundo rio da Europa. Depois do Volga.
Olha lá. De novo a Polônia lituânica. Olha lá. Deixa eu ver se Olha lá, olha lá. Aí começa, ó, Áustria domina. Tá vendo? A Áustria agora está dominando e está empurrando os otomanos para baixo. Uhum. Olha lá. Olha lá, Maria Tereza. Maria Tereza. Mas e aí tinha Hungria nessa época, não? Oi? Tinha Ela está Hungria aí? ocupada. Ela está ocupada. Ela está, então, ela está aqui, ó. É a Áustria. A Áustria, né? A Áustria Ela é está ocupada austro-húngara. pela Áustria. É, agora já é Império. Não, Império Não, Austro-Húngaro o vai Império ser daqui a Austro-Húngaro é pouco, 868. Olha lá. Daqui um pouco vai se formar o Império Dual, né? Depois de 1848. Agora começa. Esse é o Francisco José. Francisco José. Mário da Assis. Aí, ó. Tá vendo? Áustria-Hungria. 1870. Aham. Olha aí, começou a confusão. É. A Itália já era um país também. Ó. Ó. Ela vai entrar em a Primeira Guerra Mundial, vai ser aquela destruição. Tá vendo? Uhum. Olha lá, bagunça. A destruição aí. É. Nossa, mãe. Vê como a Romênia cresceu. Esse é aquele Kadar que era do Partido Comunista. Uhum. Ah, bom, agora entrou a propaganda aí. Tá tudo escrito em húngaro, viu? Tá certo. Tá. Pronto, acabou. Acabou, tá acabando, pronto. Já tem a separação aí Muito interessante. Nossa, adorei esse mapa. Meu Deus, o que está acontecendo aí? Muito legal. Eu não dá ideia. Peraí que né? eu vou uma ter que coisa parar. Húngaro aí. Tá. O quê? Tá aqui, ó. Falando húngaro no fundo, Bato. Você não Onde desligou o que tá? filme. Você já descompartilhou. Aí, Tá ok. Peraí, não? Peraí, aqui, ó. Aqui. vou desligar o filme aí. Sua Tá. tela. Aí não. Eita. Meu Deus do céu, agora... Ué, aqui. Vai, como é que coisa é isso? Oh, my God. O que aconteceu aqui? Ó, Berks, aí. Que droga. Peraí que eu estou tentando desligar esse filme. Pronto. Mas não está aparecendo mais o filme aqui. Não, mas estão Não. falando, né? Ah, Tem que tá. ficar quieto Ok. aí. Estão falando, é. Agora eu não sei como é que você volta. Vai, aqui. Para, breca esse filme. Pronto? Aqui. Vai, volta. Ok. Aqui. Não sei. No zoom, Roberto, no zoom aqui. Pronto, aqui. Põe zoom aí. Tô de novo essa porcaria aí. Desliga. Vamos lá. Desliga aqui. Pronto, para. Pronto? Que saco, não. Meu Deus. Conseguiu terminar? Eu estou aqui meio... Vamos com essa imagem para cá para você conter o Deixa, controle olha, sobre ela. não Aqui, estamos ó. ouvindo nada, viu, Berks? Ah, não, é que eu devo estar... Ah, Desligou. Não está escutando? A gente escuta você. a gente só escuta você. Ari, você desistiu? Fazer a pergunta? Oi?
Então, vamos Já pode começar. começar o debate. Vamos levantar a mãozinha, o Ari é o primeiro. Vamos lá, Ari. O Roberto, muito boa apresentação. A única coisa é que tem muita informação. Acho que vou ter que assistir de novo para entender o que aconteceu com a Hungria. Entrou, passou todo mundo lá dentro, mas a apresentação foi muito boa. Eu queria que você desse uma atualizada. Quer dizer, a gente sabe, você foi até a Segunda Guerra, quando a União Soviética invadiu a Hungria. E aí ficou lá, acho que em 56 teve uma revolta, o muro caiu em 89, né? O que aconteceu de lá para cá? Não, de 89 caiu, então, o país democrata agora, né? Desde aquela época, e tem... Bom, agora nós temos aí tem o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro, né? Tem uma presidente que ela teve agora em julho, tem 44 anos, e ela tem 3 filhos, ela, inclusive, teve agora com o Papa deve visitar a Hungria agora em abril, deve visitar a Hungria, né? O que aconteceu? Ela se tornou um país democrata, porque até 89 era um país comunista, né? Que era uma ditadura, e, inclusive, foi por ali que os alemães orientais, aliás, eles acabaram fugindo, e quando caiu o muro, as pessoas começaram a fugir pela Hungria e pela Áustria, porque aí começou a abrir a fronteira. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso, quer dizer, houve vários governos democratas e agora está esse Viktor Orbán, que é um cara de superdireita. Mas Não sei lá se eu tem respondi. democracia? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Ari. Ou é ditadura? Como é que você vê isso? Não entendi. É uma democracia ou é uma ditadura? Olha, veja bem, ele é um cara, que está há bastante tempo no governo, né? O país, eu tive lá ano passado, eu não sei, o povo até concorda com um monte de coisa que ele faz, viu? Eu acho que também tem muita coisa que ele está fazendo que eu não concordo, mas eu senti que o povo lá... É porque, olha, na realidade, os húngaros, eu acho que desde aquelas priscas eras, eles têm esse problema de adaptação com a diversidade, entendeu? Eles têm muita dificuldade com a diversidade. Então, a maioria da população não concorda com muita coisa que Bruxelas está ditando, né? Ele mesmo acho que passa essa informação para a população. Ele depende muito do gás russo, então ele está, vamos dizer, na corda bamba. Agora, olha, veja bem, está tendo eleição. Teve uma eleição ano passado, né? Ele foi reconduzido a ser primeiro-ministro. Então, eu suponho que seja uma democracia, Ari. Legal, obrigado. De nada. Posso falar? Pode falar. Eu vi na sua apresentação alguns nomes que você leu, em que a letra A tem som de O, é isso? É isso mesmo. Então, Na realidade, o A, se você quiser falar A, você tem que acentuar o A. Se você não acentua o A, é O. Então. Eu tenho um grande amigo húngaro que chama-se László István Patai. Isso. E ele escreve Patai, né? Eu sempre falo aí Patai, mas é Potoy que fala. Porque se tiver acento no A, é A, senão é O. Tá. E o pai dele foi um húngaro que veio para cá também na época da guerra, da Segunda Guerra. Tá. Ele trabalhava na Kodak. E ele foi
cara que trouxe o filme colorido para o Brasil. Ele quem trouxe aqui pela Kodak, implantou, trouxe, enfim, e fez o filme colorido no Brasil. E eu conheci muito a mãe desse meu amigo, e ela tinha uma coisa que era da cultura húngara, que eram bordados lindos, que era um bordado, e não é bem um bordado, é assim, como é que chama? Feltro recortado, muito delicadamente, e depois costurado numa outra peça. E bordados ela me deu algumas almofadas que são lindíssimas, né? É uma coisa da cultura mesmo? Não, é sim, é sim. Eles têm muito bordado. Infelizmente, eu acabei não mostrando, podia ter mostrado, né? Tem muito bordado, inclusive a papoula, as flores, é uma coisa muito floral, né? É uma coisa muito bonita. Cada região tem um tipo, é muito bonito, sim. Por exemplo, eu não sei se você chegou a ver, naquela dança lá que tem o Chardas, as meninas, elas usam umas saias bordadas, é uma coisa muito bonita, sim, muito bonita. E é muito alegre o bordado, né? É verdade, é verdade. Aliás, o povo é muito alegre, viu? Depois de toda essa confusão que teve, olha, eu tive ano passado lá, eu fiquei abobado de ver, tem uma praça lá, bem à beira do Danúbio, eu estava escutando uma música tocando, e aí o que acontece? Os casais jovens e tudo mais, eles pagam por um sonoplasta botar umas músicas, e nessa praça tinha várias pessoas dançando no meio da cidade, entende? E a gente dançando valsa, rock and roll, sabe, no meio da praça, uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum outro país, entende? Eles são muito alegres, realmente. Agora, você falou de fotografia, o húngaro realmente é muito ligado no negócio de fotografia. Você vê que o pessoal da fotótica eram Farkas, né? Farkas. Aí que tá, não tem acento no A, então é Farkas. E Farkas quer dizer raposa em húngaro. Ele tem uma cara de e eles raposa. Também eles estão muito ligados com fotografia, realmente. Também tem, na literatura, eu sou muito fã de um escritor, eu vou falar em português, né, que é o Sándor Márai, que escreveu livros extraordinários. Eu já li um monte dele, eu acho ele espetacular. É o Sándor Márai. Não é os meninos da Rua Paula, não? Não, esse é outro cara. Ele tem as brasas, é um deslumbre. As brasas. É um deslumbre. Normalmente, tem uma coisa que eu não expliquei, o húngaro normalmente bota o sobrenome na frente. Então, quando você fala Sándor, que é Alexandre, você tem que falar o Márai Sándor. O meu, por exemplo, é Berkes Robert, porque no húngaro não tem Roberto. Roberto é uma coisa mais para o latim, né? É Berkes Robert. Legal. O húngaro fala o sobrenome primeiro. Eu ficaria aqui horas perguntando coisas, mas eu tenho vários colegas que querem falar também. Então, vamos lá. Depois você volta. Bom. Wagner, você consegue abaixar a mão aí? Espera aí. Já baixou, já está ok. Tá tudo já certo. baixou, tá bom. Tá bom. Já. Agora é o Ricardo. Tá bom, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Bom, obrigado. Aprendi muito, Roberto. Eu fiquei com uma curiosidade linguística. Você disse, eu não sei se eu entendi direito a data, porque em torno do século XIX houve uma opção lá, o governo decidiu que ia adotar o húngaro como língua. E, se não me engano, você disse que a opção seria o latim. A minha curiosidade é a seguinte, nessa época o latim já era extinto como língua viva, quer dizer, só se fosse aquela versão do latim que é falada na Romênia, né? Que é uma coisa meio... Não, é o latim, Mas é o latim... Não, mas a língua oficial de documentos era o latim. Aí, então, que foi transformado para o húngaro, né, como língua oficial. Que eu acho que mas falar nossa... Né? Era alemão, Não, tinha alemão também por causa da Áustria, né?
No século XIX, se fala. Não falava alemão. É isso, Por exemplo, você falou no século Liszt- XIX. O Liszt, por exemplo, não falava húngaro. Ah, Ele era húngaro, nascido de pais húngaros, mas ele não falava húngaro. Ele só no final da vida ele acabou aprendendo húngaro, ah. Aham. Certo. porque ele foi monastério e tal, mas ele não falava húngaro, Liszt, não. Interessante. O Haydn falava? Não, Haydn Olha, o não. Haydn não, porque Ele era austríaco. era austríaco, né? Austríaco, né? Ele viveu nessa castelo do Esterházy. Uhum. O Esterházy não tinha só lá em Fertöd, eles tinham também dentro da Áustria um castelo, né? Palácios. Palácio, castelo, era uma Todos família esses muito nomes, rica, né? Os castelos. E ele, então, ele falava alemão mesmo. Eles falavam Sim. alemão. Legal. Beleza. Obrigado. Muito bom, legal. Carlos, Então, parabéns, Roberto, né? Queria comentar algumas coisinhas. Um livro da minha juventude, que você mencionou, Os Rapazes da Rua Pau, do Ferenc Molnár. É Isso. uma metáfora do Davi contra o Golias, que pode valer até politicamente, se for o caso, né? É. A segunda coisa é aquele time maravilhoso da Hungria de 54, com Puskás e companhia, e um ponta-direita que marcava gol para É verdade. Alegria do futebol. Aqui, Era ó. o Puskás? Puskás. Puskás era... Puskás. Puskás. Puskás era um grande jogador, né? E olha, esse menino da Rua Paulo, para mim era um livro maravilhoso, porque minha avó, quando ela chegou em 49, eu tinha 4 anos. Ela não falava, aliás, eu aprendi húngaro com ela. E ela não falava português, porque é bem diferente, né? E esse daí ela lia para mim. Até hoje eu tenho esse livro para ler para os meus netos, que eu acho um livro maravilhoso. Legal. E o Nemec é sobrenome. Bom, a terceira coisa que eu queria comentar é que Budapeste me pareceu uma cidade quase alemã. Não sei se você acha a mesma coisa. E a última coisa que eu queria comentar é impressionante que na Hungria exista a maior coleção de estátuas stalinistas. Você consegue explicar? Estátuas, ok? Desculpe, dá para você falar um pouco mais alto, Carlos? Estátuas stalinistas. Olha, É bem pertinho de Budapeste. Mas não, veja bem, quando foi o regime comunista, de 49 até 89, aí sim, olha, tinha várias coisas lá, tinha ruas com... então, Praça Moscou, rua não sei o quê, Stalin, tinha... Olha, mas acontece o seguinte, quando aconteceu em 89, derrubaram tudo, mudou todos os nomes de ruas, praças, voltou tudo original. Então, você vai à Praça Moscou, hoje não é mais Praça Moscou, você vai para uma avenida que era, sei lá, a Avenida Stalin, foi derrubado. Então, não tem mais nada disso, viu? Você pode ir de novo para lá que você não vai achar mais nada. Não, e aquele guia que a gente foi achar, e eu estava com o guia com todas as ruas. É verdade. Uma vez nós fomos numa cidade, estava eu e minha mulher, mas minha mulher me lembrou aqui. Nós fomos numa cidade, como é que é o nome da cidade? Aquela no norte da Hungria, Pécs, né? Não é Pécs. Győr, não sei. Győr. Nós somos Győr, uma cidade ao norte da Hungria, e nós estávamos com um mapa antigo, com todas as ruas, Stalin, sei lá, tudo, aquelas coisas. Quando nós chegamos para a guia, já tinha caído o comunismo e tal. Olha, essa rua... Eu falei, você está doido, não existe mais essa rua. Mudou tudo de nome. Então, mudou tudo de nome, viu? Você, Carlos, pode ir de novo lá, que você não vai ver mais, não vai encontrar mais nada disso. Legal. Muito bom. Arthur, vamos lá. Então, Berques, parabéns, sua aula foi excelente. Aliás, Muito foi obrigado, uma recordação sobre a dança do tempo em relação à geografia política e territorial. Isso é uma coisa impressionante na Europa, particularmente na Europa, em que houve uma dança extraordinária ao longo dos anos.
quando a gente vê o território americano, o território asiático, ela é muito mais estável. Quem diria que, ao povoar a América, nós iríamos ter algum tipo de estabilidade, tanto na América do Norte como na América do Sul. E a segunda coisa que eu queria comentar é sobre... Você fez um apanhado de nomes que foram importantes em Hollywood. É muito curioso, porque a versão de cada um é muito estranhamente diversa. Quando você citou todos os nomes, exceto um, que eu nem saberia repetir o nome, todos são citados pela comunidade judaica como sendo judeus que saíram da Hungria. Apenas uma curiosidade. Depois, a cozinha também é uma coisa muito interessante, como a minha avó paterna e materna também, que vieram da Polônia, eles... mais ou menos 20 dos quitutes que você mostrou são certamente da Europa Central, alguma coisa muito adotada na Europa Central, né? E, por fim, um detalhe para a Tuta. Eu tive o prazer de convidar, está aqui entre nós, uma pessoa de origem húngara, veio também na infância, o nome dela está disfarçado aí com o nome de iPhone da Suzy. Estou vendo. Ela é exatamente a pessoa que herdou a loja da mãe dela, que quando chegaram da Hungria, são unilinguais. Primeiro detalhe, unilinguais, só húngaro, né? Nada além disso. E ela tinha uma loja na Rua Augusta de bordados delicados, exatamente esse que você citou. E ela tem exatamente essa loja agora online também, e se ela quiser falar alguma coisa depois para tudo... eu quero saber como chama essa loja. Alguma coisa da Suzy. Se a Suzy puder falar, ela já diz a respeito. Antes, deixa eu perguntar, também é da sua cultura, imagino que da Hungria também, o borscht, aquela sopa de beterraba? Não, é russo. Boa. É russo, mas ele borscht é russo. A Europa do Norte inteira, né? A Europa do Norte inteira usa o borscht como fonte de energia e de calor, né? Então, assim, pelo menos usava, não sei, acho que também continua usando. Eu comi borscht na minha infância inteira. Adoro. Você adora? Eu te convido para Carlota, para você curtir na Carlota. O húngaro não come borscht, não. Não? Então, eu acho que talvez é uma coisa mais eslava, viu, Arthur? Você tem razão. Talvez uma coisa mais eslava. É uma coisa mais eslava. Sim, eu acho. Verdade. Eu conheci o borscht por meio de uma moça húngara. Kokubei, o nome dela. Eu acho que essa área mais ao centro da Europa, que é Hungria, Romênia, eles têm outros hábitos diversos, realmente muito diversos. Inclusive alimentares. Né? Então, era isso. Depois, se você quiser contato, eu te ponho em contato com a Suzy. Eu quero saber. Muito bom. E parabéns, olha, eu acho que o Wagner, excepcional a sua aula. Eu concordei com o Ari que a coisa é muito complexa, tem muitos nomes, né? E eu até falei minha mulher me ajudou bastante na pesquisa, e realmente eu falei, puxa, vamos cortar um pouco, porque o negócio está muito complexo. Mas, olha, Wagner, eu acho que você vai dispor para as pessoas... Não, se você puder... Se a gente ler com mais calma, vai dar tempo de as pessoas se fixarem melhor, entende? Legal. Eu também estava limitado na 1 hora, então eu falei, puxa, eu não posso também passar muito devagar com esses nomes aí, e muito nome estranho também, né? Você fez de maneira perfeita, Berquete, fique tranquilo. Muito obrigado, Arthur, muito obrigado, viu? Foi bom, deu tempo para a gente conversar, foi excelente, muito bom. Ótimo. Legal. Olha, eu reforço impressionado com... Eu reforço o convite, Wagner, para a gente almoçar nesse restaurante húngaro, lá na São Gabriel, no sábado. A Bárbara passou... A segunda quinzena de abril, vai.
Depois que passar a Páscoa. E o coração? A Bárbara A gente Bramo aqui colocou que ela gosta demais do restaurante da Dona Carlota. Tá bom. E que os doces são ótimos e tal. Mas São muito legal. maravilhosos. Muito legal. Valeu. Berks, muito obrigado, foi excelente, obrigado, foi muito ótimo. Obrigado, Eu não tinha a menor ideia dessa dança aí, como os Parabéns, países da Europa parabéns, Central. Roberto. Foi excelente. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Valeu. É que está no coração, Obrigada. viu? Isso aqui está no coração. Valeu. Obrigada por compartilhar. Valeu, Tá obrigado. bom? Valeu, muito Obrigado para todos, hein? Valeu. Uma boa noite. Berks, parabéns. Tchau. Um abração, hein? Valeu, Tchau, tchau. um abração. Tchau. Record